E essa é uma ID com problemas. E eu já vou te contar qual é o problema. Me acompanha aqui para você entender o que é que acontece com esse enxerto incrível. Esse aqui é um enxerto que tem um contraste realmente fantástico, tá vendo? Daí você consegue ver uns risquinhos brancos nessas pétalas bem escuras, nessas pétalas praticamente negras mesmo. E tem várias questões interessantes, até com relação ao desbotar. Mas tem também esse problema aqui da ID, da identidade dessa planta, que chegou para mim com esse nome aqui, ó, com essa plaquinha, com esse nome de Versalis. Chegou para mim escrito aqui de lápis, com 2 L's, e eu peguei e coloquei essa etiquetinha para não esquecer nunca mais. E essa é uma questão, essa questão de problema das IDs é uma questão mais avançada. É uma questão para aluno exemplar, para quem já entende exatamente por que isso é tão importante, o que é que isso influencia, por exemplo, na polinização, no cultivo, quais são essas variedades, mas eu vou te ajudando ao longo dessa série a entender e vou trazendo cada vez mais questões avançadas aqui de cultivo, de ID, de desenvolvimento, para que você realmente fique um mestre nas rosas do deserto à medida que você acompanha essa série aqui. E essa é a nossa nona ID nessa série de 100 IDs aqui. Uma realmente fantástica. E antes de eu entrar nessa questão do problema da ID, que é um problema com relação ao nome, e também te mostrar as características, os detalhes aqui dessa flor incrível, características da folha, do cultivo, do desenvolvimento. Qual que é esse problema? Aliás, você reparou que eu mostrei várias ideias, vários nomes de rosas do deserto escuras ao longo dessa série? Você lembra quais foram elas? Todas essas informações vão te ajudar a escolher com mais qualidade, a ter uma escolha muito melhor na hora que você estiver aí passeando no site, numa loja, alguma coisa assim, à medida que você for entendendo essas características, é claro, é para isso que serve. Então, vê se você lembra de alguma das ideias de rosas do deserto negras que eu comentei ao longo dessa série, coloca aqui embaixo para mim. E essa daqui, a origem dela veio de Goiânia mesmo, de uma loja, de um produtor, e veio com esse nome, o que é basicamente uma sorte, né? Porque muitas vezes nem o nome não vem quando a gente vai num garden, numa floricultura, alguma coisa assim. Mas qual que é esse problema, Luciano, que eu estou comentando aqui? Bom, essa aqui não é uma ideia que tem muitas fotos na internet, não. Por exemplo, você colocar lá no Google Rosa Deserto Versalis, Rosa Deserto Adênio Versalis, você não vai encontrar tantas fotos. E se você colocar um outro nome, que é Tóquio, Rosa Deserto Tóquio, você também vai encontrar fotos de uma rosa deserto muito parecida, inclusive, eu diria até que idêntica. E é aí que surge o problema. Será que são duas genéticas diferentes, são duas plantas diferentes mesmo? Ou é exatamente a mesma planta, a mesma genética com dois nomes diferentes? Isso me lembra uma história que eu vi num livro do americano, do Mark Dimmitt, que ele conta que na época, lá em 2009, não tinha muitas variedades, tinha basicamente flores de camada simples. Ele encontrou uma com duas cores, que ele chamava de bicolor na época. Muito parecida com a nossa Dalila, que a gente tem atualmente, ou com a Platinum, que eu já comentei aqui nessa série. E então, justamente porque ele estava interessado em produzir sementes, ele entrou em contato, tentou descobrir quem que era a pessoa que tinha essa outra ID, e parece que nem tinha nome nem nada, ou tinha um nome diferente do que ele conhecia, alguma coisa assim a história, eu não me lembro exatamente, mas ele viajou, ele foi para outro estado só para conseguir um pedacinho, um enxerto daquela outra, porque essa é uma das melhores formas da gente conseguir estabilizar uma característica, ou conseguir cores mais ou menos do jeito que a gente quer. No caso, ele queria novas rosas do deserto com essa coloração, com essa característica bicolor, duas cores em uma mesma flor. Então ele viajou, conseguiu trazer esse enxerto para ele, e então ele começou a polinizar, polinizava e não dava certo, não acontecia nada, não gerava sementes. Então ele começou a analisar com mais detalhes. Ele foi, avaliou a folha, avaliou o crescimento, o desenvolvimento, até que ele começou a desconfiar que estava tudo muito parecido, parecia ser exatamente a mesma ideia.
Então ele até mandou para um laboratório para fazer uma análise, alguma coisa assim, e chegou à conclusão que era exatamente a mesma ideia. Ou seja, ele gastou tempo, gastou dinheiro, estava com toda aquela empolgação para conseguir sementes especiais e no final das contas, por ser exatamente a mesma ideia, o mesmo enxerto, a mesma genética com um nome, com uma descrição diferente em outro lugar, ele achou que era outra. Enfim, foi uma tristeza para ele essa história, não é mesmo? E se depois dessa história toda você já entendeu uma das consequências de nomes diferentes para uma mesma genética, ou de confusões entre as ideias que acontecem mesmo na função de quem quer ter uma bela coleção, quem quer ter uma boa produção, é entender essas questões. E até mesmo você que tem aí um amigo que está querendo uma ideia de uma genética diferente parecida com alguma deles, você pode ajudar com essa explicação que eu te passei aqui. Mas vamos lá para as características dessa flor incrível. Ela é uma flor que pode abrir de camada dupla, camada dobrada, camada tripla também. Então aqui eu tenho uma no mesmo galinho, olha só, no mesmo lugar, uma que nasceu com uma camada tripla e uma camada dobrada aqui, uma camada dupla. Inclusive até a cor delas é bem diferente. Nessa aqui veio bem mais escura, enquanto que essa veio com mais risquinhos, com mais branco, com mais contraste. Isso vai depender de todas aquelas questões que eu comento, de cultivo, de ambiente, de força ali do cavalo, mas independente disso, olha só, faz uma belíssima copa essa planta mesmo, né? Olha só. Então o desenvolvimento dessa planta é um pouco mais ramificado, só que tem um detalhe, talvez o ramificado esteja um pouco relacionado com um probleminha de apodrecimento que essa planta passou, olha só. Eu consegui salvar, consegui recuperá-la, e aí sobrou só um toquinho mesmo, achei até que ia perder essa ideia aqui, essa Versalhes. Mas no final das contas ela se desenvolveu bem e está aqui dessa forma como você pode ver. Mas na polinização dessa ideia aqui eu ainda não tive sucesso. Olha só, tem até uma flor rasgada aqui onde eu estava procurando pólen. E na verdade eu nunca encontrei pólen nessa variedade aqui. Estou até desconfiando que ela talvez não produza. Ela tem ali as estruturas, a estrutura feminina, um lugarzinho de colocar o pólen. Você olha, parece até que está tudo normal. Mas no final das contas, ela nunca produziu uma vagem, nunca produziu semente. E nunca encontrei pólen. Então se por acaso você conhece ou essa Versalhes, ou aquela outra que eu comentei, a Tóquio, escreve aqui embaixo para mim, que você já conseguiu sementes, se já foi possível, ou que viu alguém conseguindo, porque pelo menos essa daqui não está me ajudando, não. Com relação ao desenvolvimento, ela é um pouquinho lenta. Se a gente comparar com outras que a gente tem, não é tão lenta quanto a Bridal, que é a que eu utilizo como padrão de rosa deserto lenta. Mas não é daqueles desenvolvimentos mais rápidos, apesar dela ser super florífera. Olha só que incrível. As folhinhas, elas são pequenas, um pouquinho onduladas. E se você estiver ouvindo um barulhinho aí, é porque tem umas vaquinhas comendo aqui em volta da estufa e porque está começando a chover também. Então, vamos ver se a chuva não me atrapalha chegar até o final aqui. E essas folhas dessa ID, elas têm aqui uma nervura central bem marcante, uma nervura mais clarinha. Não é uma das folhas mais escuras que eu já vi, mas ela tem uma tonalidade mais escura. Tem outras que são bem mais clarinhas. Tem aquele formato de cuneiforme, parece uma cunha. E essas folhas pequenas dão essa impressão de que a flor não é uma flor muito pequena não, dá um contraste legal. O contraste da cor, o contraste da folha. Tem um monte de características interessantes essa ID aqui. Mas se a gente colocar a folha perto de várias outras, você vai perceber que a folha é pequena e a flor também não é muito grande, né? Se eu colocar aqui, ela dá aí uns 5 centímetros no máximo essas flores aqui. Aproveita e conta para mim se você conhece outras parecidas ou que tem um contraste tão incrível como essa. Curte o vídeo, vê se está inscrito no canal para você não perder essa série incrível que está acontecendo aqui. E até o próximo vídeo!